pessoal, meu nome é Natália, tenho 26 anos, atualmente estou morando aqui em Golden, no Colorado. E eu vim trazer para vocês hoje as minhas experiências dos últimos dias com as crianças aí em casa, né? As escolas fecharam por causa das festas de fim de ano. Eles não consideram isso como férias, é mais como uma pausa mesmo, um recesso escolar. E hoje eu decidi trazer aí a rotina que a gente adotou para poder dar conta de cuidar de 3 crianças. Minha segunda experiência nessa fase de férias, entre aspas, foi no Museu Natural de Denver. É um museu enorme, é um museu lindo. Eu adorei o modo como eles fazem a exposição, porque é bem interativo, então você não fica só ouvindo uma pessoa falar sobre a coisa e olhando uma estátua, ou olhando uma pegada de uma pedra, ou olhando, sei lá, um quadro. É uma coisa assim, mesmo para chamar a sua atenção, e funciona. Mesmo que você não goste do assunto, vale a pena você ir visitar, sim. Lá dentro parece um shopping enorme, enorme, enorme. Então, se você for com mais de 2 crianças, pelo amor de Deus, leva um parceiro, sei lá, ou a mãe, para poder ir junto, porque é muito perigoso, muito arriscado. Você perder uma criança lá dentro é muito fácil. Assim que você sai no estacionamento, tem uma estátua enorme de elefante e também tem umas estátuas de uma matilha de lobos. Elas são de bronze, então no dia ensolarado você não pode tocar, né? Porque elas ficam muito quentes. Então tem um aviso lá. No dia que eu fui, tava neve, foi essa semana. E assim que você entra, tem uma recepção onde você pode comprar ingressos, ou você pode simplesmente passar ali com código de barras o ingresso que você já tem na mão. E depois tem uma espécie de ambiente para você poder fazer ali o seu almoço, né? Tem lugares para você comprar, mas a gente levou comida para poder comer lá. Eu levei uma sopa, tô tentando, né? Vamos ver se eu consigo. Meta. Levei uma sopa para comer e depois a gente foi para os últimos andares. Se eu não me engano, é 3 ou 4 andares. Eu não consegui ver todos os ambientes porque a gente não tava com tempo. Digo tempo porque assim, já tava cansativo para todo mundo. Durou muito tempo para poder visitar alguns lugares que algumas pessoas queriam ver. Então eu não consegui ver algumas coisas, mas eu ainda vou voltar lá, promessa. Depois que a gente subiu as escadas rolantes, a gente foi direto para a exposição. Eu chamo de quarto, mas é um quarto bem grande, tá? Da evolução da vida. Então ele fala desde o início, assim, da vida no planeta, até chegar na gente, né? Na nossa espécie. Então teve algumas exposições, assim, tipo, era como se fosse um quadro em 3D. Só que lá dentro, tipo, você conseguia ver algumas coisas. Então tinha as primeiras células, aí depois os primeiros dinossauros, que antes eram da água, e como eles passaram para a terra. Aí tinha alguns ambientes que eles eram interativos, então tipo, tinha jogos de evolução ou seleção natural. Os jogos da seleção natural, para você sentar e jogar. Era tudo em inglês, mas com esse jogo que era interativo eu até entendi exatamente do que se tratava. Tinha alguns ambientes em 3D que quando você apertava um botão, ele, sei lá, ele fazia o som do ambiente e por último o som do bicho que você tava vendo, o bicho principal daquele quadro, entre aspas. E aí era como se fosse um zigue-zague, né? Então você começava aqui, aí você entrava por aqui e ia fazendo assim. E cada lugar tinha uma coisa diferente, uma coisa nova que era interativa. Então você passava muito tempo, não só lendo, mas também, tipo, apertando os botões para poder saber o que tinha ali, entendeu? Nessa sala da evolução, chegou na parte
dos seres humanos, né? Então, passamos aí pelas primeiras células, os primeiros dinossauros, os dinossauros que todas as crianças gostam e amam porque são enormes e são bastante estátuas. E também tem ali os primeiros primatas e depois disso vem os animais que a gente conhece. Então tem uma parte aí só de animais fofinhos, muito lindos, pássaros, muitas borboletas, misericórdia, e aranhas também. É tudo empalhado, dá uma dó. Tem um tronco muito legal com uma espécie de televisão dentro. Aí ele mostra como os animais vivem dentro de um tronco. Bem legal também. A parte dos insetos eu não gostei muito. E em cada sala tem uma espécie de brinquedotecas para as crianças. Então, geralmente os pais fazem o quê? Eles deixam as crianças naquela biblioteca, se elas não estão muito interessadas na exposição, e vão, né, terminar de ver a exposição. Como eu falei, o ambiente era muito grande, então eu não vi tudo. Nem na parte dos dinossauros e nem na parte dos animais, tinha muitas salas. E depois disso, quando a gente finalizou ali a parte de visualizar os animais, a gente foi para a parte das múmias, né? Como funcionava ali a mumificação de pessoas no Egito. Tem bastante coisa sobre tumbas também, achei bem legal. Só que, como eu falei pra vocês, era muito grande, não consegui visualizar tudo. Como as crianças elas estavam muito animadas e na parte das múmias não tinha muita coisa interativa. Então elas só queriam ver as estátuas, depois que elas terminarem de ver, elas já queriam ir para outro ambiente. Foi exatamente isso que aconteceu. Depois da sala das múmias, a gente foi para a sala do espaço. E lá tinha mais coisas falando mais sobre o primeiro homem que pisou na lua, né? Tinha uma réplica de um robô lá que foi pra lua, eu não sei o nome dele. Ai, eu só tô lembrando agora de Big Bang Theory, onde um dos nerds lá pegou o brinquedo pra poder da NASA para poder brincar. Tinha uma espécie de brinquedoteca lá também, bem legal, onde eles fizeram uma espécie de espaçonave. Então você entra, aí tem uma espécie de cratera da Lua, em cada cratera tem uma espécie de brinquedo diferente. Dentro da espaçonave tem um outro joguinho relacionado também ao tema, e na lateral tem uma espécie de esponja, né, num quadrado, onde você aperta um botão e ele flutua, para demonstrar para você como que funciona aí a gravidade, a diferença de gravidade. Bem legalzinho também. Então é como se você estivesse brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Fora tinha uma espécie de mesa bem redonda, onde você tinha os mapas, e de acordo com o ângulo que você vai posicionando, ele vai mudando assim o mapa que ele vai mostrando para você. Tem como você ampliar, reduzir, bem legal, como se fosse mesmo o mapa mundi, só que mais interativo, não é só um papel. É como se fosse uma televisão numa mesa. E tinha uma outra sala onde estava passando uns vídeos curtos sobre o tema, né? Que era o espaço, só que eu também não consegui visualizar. Então eu vi lá que tava uma luz diferente, um quarto diferente, mas eu não consegui entrar. E tem uma espécie de lua lá dentro, bem legal também. Quando você sai, tem a primeira pegada que o homem deixou na lua, no chão, assim, te direcionando. E assim que as crianças estavam muito emocionadas, né, pra brincar, assim que a gente saiu, elas queriam ir
para a principal brinquedoteca do ambiente, que é um outro quarto direcionado só para crianças dessa vez. E assim que você entra, tem um dinossauro enorme que eles podem, tipo, subir em cima. Tem bastante lugar para os pais sentarem, porque é assim, quando a criança tá brincando, né, você vai fazer o quê? Você vai sentar para assistir. E aí, eu tava me sentindo uma criança também, eu queria brincar e era isso. Só que, né, não dava, tava muito cheio. Acho que todos os pais tiveram a mesma ideia de, meu filho tá em casa, eu vou levar ele num lugar onde ele possa se distrair. E aí não deu pra, tipo, não tinha espaço, né, gente? Tinha vários ambientes, um deles era muito legal, né, que era o de escavar, para achar os ossos. Tinha o dinossauro que você podia subir em cima. Tinha uma espécie de rio, né? Esse rio era como se fosse uma represa de água, então tinha bastante água para a criança brincar ali. Uma maravilha para molhar a roupa. Nossa! E essa mesa de rio, ela tinha uns barquinhos, tinha uns canos que você podia ir juntando, fazendo uma forma, e a água ia passando pelos canos que você construiu. É como se fosse uma fonte. Tinha uma espécie de redemoinho bem pequenininho. E do outro lado do rio você podia construir a represa. Então tinha algumas barreiras que você podia ir colocando nos brinquedos para poder ir parando a água. Subindo mais para cima, tinha uma espécie de montanha. E nessa montanha tinha um choveirinho com formato de uma nuvem. E nessa nuvem caíam umas gotículas de água, não eram muitas, mas era isso, fazia com que a água circulasse, né? Então realmente era uma fonte. Saía da nuvem, caía na montanha, que dava para da represa ia para os riozinhos onde as crianças estavam brincando. E tinha alguns bichinhos aquáticos, tipo peixe, esqueci o nome do bicho que constrói pontes na água. Tinha alguns bichos lá que você podia colocar no seu barquinho, podia construir algumas coisas dentro da água. Tinha umas bolas também, que você podia colocar, tipo, no chafariz e ver se a bola flutuava ou não, era bem legal. Essa parte desse brinquedo eu gostei bastante também de brincar. E mais pra frente tinha uma parede, assim, com alguns brinquedos, na parede mesmo, com alguns jogos, e em frente tinha uma outra espécie de chafariz. Só que a água era branca, meio colorida, meio fumacenta, eu não sabia que aquilo era água. Eu fiquei até um pouco impressionada por causa das luzes, eu fiquei, gente, que coisa linda, o que será que é isso? Mas eu não ia colocar a mão, né, gente, não conheço. Como eu não ia colocar a mão, o que eu fiz? Eu esperei o menino simplesmente resolver brincar pra poder saber se eu podia encostar ou não. Como ele encostou e deu tudo certo, eu falei, vou colocar a mão pra poder saber o que é. E aí eu descobri que era água, não sei que efeito é aquele, mas eu gostei bastante. Aquelas crianças não estavam brincando muito não, elas só chegavam curiosas, colocavam a mão e iam fazer outra coisa. Na lateral tinha uma espécie de ambiente de música, então tinha bastante instrumento para eles brincarem. A maioria era tudo tambor. Tava uma barulheira por causa desses tambores. Tinha também outros sofás para os pais sentarem. E mais para trás tinha a administração. E na lateral tinha uma sala de jogos. Então tinha dama, tinha xadrez, tinha dominó, tinha quebra-cabeça. Bem legal também, com várias mesinhas com jogos separados. E uns bloquinhos e uns legos. Bem legal. E aí, eu tava sentada, olhando duas crianças, né? Eu vi o mais novo indo atrás do pai. O pai foi bem profundo, né, desse ambiente para poder mostrar uma coisa pra filha. E eu fiquei olhando o mais velho. Aí, uma recepcionista falou, né, no alto-falante que precisava da atenção dos pais.
que ela tinha uma criança perdida. E nessa hora, gente, sério, eu estava olhando para o mais velho, que eu cuido, e ele entrou em choque. Ele ficou, essa criança sou eu? E aí ele começou a procurar o pai dele como referência, ou eu, a algum rosto familiar. E aí ele tava indo pro lado de fora, né? E eu chamei o nome dele, criança mais velha, e ele veio. Aí ele ficou, você ouviu? A gente tem uma criança perdida. E aí ele lembrou da irmãzinha dele. E ele perguntou, cadê ela? Aí eu falei, ela tá bem, ela tá com seu pai, você quer ir vê-la? E ele falou, quero. Aí ele pegou na minha mão e fomos ao encontro aí do pai e da irmã dele. E aí, quando ele chegou, eu pensei que ele fosse abraçar, porque ele tava muito preocupado. Quando ele viu o brinquedo que ela tava brincando, ele simplesmente, sei lá, esqueceu. E eu dei muita risada, tipo, ele começou a brincar como se nada tivesse acontecido. E eu fui, né, conversar com o pai dele, falar o que tinha acontecido e que eu tinha achado aquilo muito fofo. E aí ele falou, tá vendo? Ele tem consciência de que isso é ruim. E a gente foi entrar pra ver algumas pedras preciosas. Eles chamam de gemas. E o ambiente ele é voltado mais para as minas, né? Então você entra assim, tem lá tipo mina de Golden, nananã, mina do Colorado, tem um título. Vou deixar para vocês aqui as imagens. E entrando assim, tem uma espécie de vidro, né? E as pedras a exposição das pedras. Então é como se fosse um círculo nas salas que você vai passando de ambiente para ambiente para poder visualizar todas as pedras que estão expostas. Lá dentro eu vi 2 cofres, né, de pedras, então elas ficam expostas durante o dia, durante a noite, e eles lacram esses cofres na própria exposição mesmo. Eu não sabia que era cofre, eu fiquei pensando por que tem essa porta aqui, mas na verdade é um cofre. Depois que a gente viu as pedras, a gente voltou pra casa. Eu tava super cansada, as crianças também, então na volta pra casa foi bem silencioso no carro, porque assim que a gente entrou, 2 minutos depois, já tava todo mundo dormindo, eu dormi. Cheguei em casa renovada, eu tava dormindo, gente, assim, e eu tava no banco do carona, porque como tá com neve aqui, eu ainda não tenho experiência em dirigir com neve. Então a gente chegou em casa e eu lembro que a mãe foi pegar a recém-nascida e eu fui pegar os demais que estavam dormindo. Eu ia colocar todo mundo no sofá, porque eu não ia subir lá pra cima pra poder colocar na cama, porque ia dar nossa, tinha que tirar roupa ainda de neve, ixi, aquela coisa toda. Então eu deixei todo mundo no sofá. Gente, a primeira vez que eu entrei na casa com o bebê no colo, eu tava olhando, né, pro chão da sala e eu não sei se eu ainda tava dormindo, mas eu não processei a informação que eu tava vendo, porque eu tava com o menino aqui e ele é um pouco grande, né? Então quando eu pego ele no colo, ele bate mais ou menos na minha coxa. Olhei pro chão, gente, e eu vi exatamente um rato, bem pequenininho, era esqueci, um camundongo. E o gato do lado com as patinhas assim, cruzadinhas, todo sentado, coloca a expressão de orgulho, sabe? Você tá vendo o que eu fiz? E o rato tava bem aqui assim. Aí eu olhei de novo. E depois é um rato. É um rato, sabe? Tive essa expressão assim, eu demorei um tempo, um time aí pra poder processar que o gato tinha matado um rato. Aí, quando eu falei, o gato matou um rato! Aí a dona de casa, a minha rosta entrou e ela falou, bom trabalho, e falou o nome do gato. E eu fiquei, sério, ele matou um rato, gente, ele matou um rato, ele tá do lado. Ela foi tentar tirar a foto e o gato saiu. Levantou e só saiu. Aí eu falei, bom, ele não gosta de paparazzi, ele sabe que ele fez uma coisa boa. Ele começou a passar na nossa perna, né? E aí era sinal de que ele queria comida. E ela falou, nossa, depois disso eu te dou até uma tigela inteira. Só que ele não pode porque ele é muito gordo. E a gente tá tentando aí
fazer ele ficar em forma, digamos assim. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas sugestões aí para vocês poderem fazer as atividades com as crianças ou até vocês mesmos conhecer os ambientes, porque compensa muito. Não se esquece de deixar aí o seu comentário, o seu feedback, que é muito importante para mim tá começando aí a minha nova jornada. O seu like também me ajuda bastante. Um beijo e até mais.